Nesses vídeos a gente está trazendo para vocês a tendência de comportamento dos participantes do BBB 21. E hoje a gente vai falar um pouquinho na Lumena, aquela moça que saiu na terça-feira passada. Só que aqui a gente não emite a nossa opinião pessoal, tá? A gente faz o nosso estudo baseado no Enneagrama Sagrado e na fisiognomonia. Quem quiser estudar um pouquinho isso na prática, fiquem com a gente até o final. Bom, vamos começar então fazendo o estudo da fisiognomonia com o Gabriel. E aí galera, então, hoje a gente vai falar então um pouquinho das características faciais da Lumena, ok? Eu peguei uma foto aqui pra gente se basear mais ou menos. Lembrando galera que a gente não acompanha muito o Big Brother, tá? Então a gente tem que pegar fotos, vídeos, coisa e tal, para se basear nesses nossos estudos, tá? Então eu peguei essa fotinho aqui dela. Eu pesquisei várias outras fotos, né? Mas eu peguei essa aqui agora para mostrar que ela é um pouco mais nítida, né? Primeira coisa que eu quero analisar é que o rosto dela é mais oval, assim. Todas as características do rosto dela são um pouco mais arredondadas, né? Isso são características de pessoas mais emotivas, né? Tudo que é mais arredondado é mais emoção, tudo que é mais anguloso, assim, é mais razão, né? Mais coisa mais prática, mais concreto, certo? Bom, primeira característica que eu quero analisar aqui é que os olhos dela, eles são um pouco mais abertos, certo? Em várias fotos eu percebi que em alguns momentos ela regala bastante os olhos, em alguns momentos ela fica com o olho bem mais fechado, assim, que talvez até seja para ela esconder um pouco o sentimento que fica muito exposto às vezes, talvez ela ache que o que ela está pensando está muito exposto, então ela fica com os olhos mais assim, mas quando ela está um pouco mais normal assim, eu percebo que os olhos dela são um pouco mais abertos do que o normal. E isso mostra que é uma pessoa que tem bastante atenção e se interessa bastante por alguns assuntos, né? Então se alguém está falando alguma coisa que é do interesse dela, ela vai prestar atenção. Aqui nós temos também perto dos olhos as sobrancelhas, né? Então, as sobrancelhas ali, elas são bem ralinhas, né? As sobrancelhas mais ralinhas geralmente são as pessoas que não têm muita energia de ação, né? Muita energia de ação. E como elas estão um pouco mais distantes dos olhos, são pessoas que são um pouco mais observadoras, são pessoas que podem acabar se distraindo um pouco mais fácil, né? Porque o que acontece? Ali a sobrancelha, a parte de dentro está mais perto do olho. E depois, à medida que vai subindo, vai se distanciando do olho. Então ela pode ser uma pessoa que no início de alguma coisa ela goste muito ou tenha muito interesse, ao longo do tempo ela vá perdendo o interesse. Tá bom? O que mais? As orelhas dela, galera. Eu tive muita dificuldade para encontrar uma foto em que as orelhas dela aparecessem, tá? Geralmente ela está usando esses tipos de acessórios que tapam as orelhas, ou o cabelo tapando as orelhas, e isso nos mostra que talvez ela não tenha tanto interesse em escutar opiniões que não sejam dentro dos princípios dela, né? Talvez ela não queira ouvir opiniões diferentes, né? Mas lembrando, galera, antes da gente continuar, são só tendências comportamentais, beleza? É uma análise facial aqui, eu não sei como ela é na vida cotidiana, tá? Então eu tô fazendo uma análise do que eu tô vendo aqui nas fotos, beleza? O que mais? As pessoas com sobrancelhas um pouco mais distantes dos olhos, elas precisam de um pouco mais de tempo para trabalhar as ideias dentro da cabeça delas antes de agir, tá? Então elas precisam entender um pouco mais como elas se sentem antes de tomar alguma decisão ou tomar alguma atitude precipitada, né? Então ela é uma pessoa que é mais observadora do que uma pessoa que age muito, né? As fotos que eu consegui encontrar que ela estava com pelo menos uma orelha de fora, eu percebi que a orelha dela é um pouco mais baixa, ela é posicionada um pouco mais baixa. E isso também é uma característica de pessoas que precisam um pouco mais de tempo para assimilar as informações, né? Elas preferem situações um pouco mais previsíveis e que tragam controle e segurança
para elas. Então isso casa também com essa informação da sobrancelha mais alta, né? Outra coisa, o queixo curto, se vocês forem analisar aqui, ela tem um queixo mais curtinho, assim, não é muito para frente, né? O que acontece? As pessoas que têm o queixo curto, o nosso corpo ele é muito intuitivo, né? Então a gente olha para o nosso corpo e a gente consegue identificar algumas características comportamentais através do entendimento da característica, né? Então, por exemplo, o queixo para trás é uma pessoa que fica mais na defensiva, né? Então a pessoa que está na defensiva, o que é uma característica de uma pessoa que fica na defensiva? Por exemplo, quando ela recebe uma crítica, ela não gosta muito, entendeu? Então são pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de aceitar críticas. Então o queixo curto, não o queixo para trás, tá? Porque o queixo retrognato aí é uma outra situação. Mas ela tem um queixo que não é curto, não é comprido e não é nem para trás. Ele é um queixo só um pouco mais curto, tá? Então ela fica mais na defensiva e tem um pouco mais de dificuldade de aceitar críticas. Ok? O que mais? Os lábios descendentes, vamos aqui para a boca dela. Os lábios descendentes, geralmente em todas as fotos ela está meio assim, ó, com os lábios meio para baixo. O que isso quer dizer? Isso é uma característica de uma pessoa um pouco mais exigente, uma pessoa que nunca está satisfeita com as coisas, né? Nunca está satisfeita com o que está vendo, com o que está ouvindo, né? E também ela tem essa característica aqui, ó, essa partezinha aqui um pouquinho mais para dentro, tipo assim, ó. E essa característica é mais presente em pessoas um pouco mais teimosas, certo? Essa característica sim. Tá bom? Então, os lábios dela são um pouco mais carnudos, né? Outra coisa que a gente pode observar, os lábios dela são um pouco mais carnudos. E isso mostra que ela é uma pessoa que ela gosta dos prazeres da vida, né? Ela tem interesse nos prazeres relacionados à sexualidade ou à comida, né? Coisas ao prazer e ao conforto. Que mais? Mais uma coisa. Eu percebi também que ela tem os olhos mais saltados, né? Os olhos mais saltados geralmente é uma característica de uma pessoa que é um pouco mais curiosa, um pouco mais ansiosa, mais impulsiva, certo? Que ela quer ver as coisas antes das outras pessoas, é mais entusiasmada e mais imediatista e tende a ser mais impulsiva. Porém, essas informações elas vão um pouco contra as informações das orelhas baixas, né, e das sobrancelhas mais altas, certo? Então, assim, eu vou descartar, né? Não descartar, mas eu vou deixar um pouco de lado essas informações dos olhos saltados, até porque se percebe que ela procura deixar os olhos mais assim. Então eu acho que ela tenta, talvez ela tenha uma impulsividade, mas eu acho que ela tenta controlar, ela tenta, não vou falar muito o que eu estou pensando, não vou agir muito por impulso, né? Então isso vai corroborar com as outras informações. Então, mais uma vez, é só análise facial, né? De acordo com os estudos da fisiognomonia, não estou julgando ela e nem dizendo que ela é assim 100%, até porque depende de todas aquelas coisas, né? A educação, os princípios, os valores, etc, etc. O que eu quero dizer para vocês também é que aqui eu estudo o Enneagrama e o Gabriel estuda fisiognomonia. Então a gente une esses dois estudos aqui nesse vídeo. A gente não fica trocando muita ideia justamente para trazer essa surpresa e bater para ver se isso aí realmente está funcionando. Porque isso é um estudo novo. Juntar a fisiognomonia com o Enneagrama não é muito comum, né? Então é uma coisa nova que a gente está montando dois estudos. Então a gente traz para vocês aqui ao vivo nesse vídeo. A gente não faz um estudo, um apanhado antes e combina o que vai falar e tal. Bom, então aí eu vou ter que ir perguntando algumas coisas para ele, inclusive porque eu ouvi toda a descrição agora aqui junto com vocês, tá? Então, assim, esses caminhos que a gente está trazendo para vocês são para facilitar na hora de fazer um diagnóstico. Porque as pessoas que trabalham com florais, com óleos essenciais, se a gente pega um livro, tem ali a descrição, o que é
cada óleo, para que serve cada floral, mas como é que a gente vai saber o que a pessoa está precisando se a gente não fizer um diagnóstico o mais assertivo possível? Então, por isso esse estudo é tão importante, tá? Então, assim, segundo o que eu acompanhei, alguns vídeos, eu tenho até umas amigas que gostam muito do BBB, me dão algumas dicas que eu não tenho tempo de ver, então eu tenho que acabar vendo vídeos depois, acompanho algumas fotos, alguma coisa depois que tudo acontece. Então tem muita coisa que eu perco. Então a gente está sujeito a erros. Isso aqui é um estudo que a gente está fazendo, trazendo a prática junto com vocês aqui. E pode também não ser. Eu levei 2 anos para descobrir qual era o meu tipo e o meu instinto. Então, só para vocês verem como não tem como a gente ter assim um 100% de acerto, tá? Então, assim, o que me chamou a atenção em alguns vídeos, ela chegou num dos vídeos com o dedo em riste, apontando desde longe, assim, ela veio com aquele dedo. E ela ainda disse que esse dedo representava muita coisa para ela, ela ligou o modo metralhadora, né? Então esse vídeo me chamou a atenção, porque isso me lembra muito o instinto sexual, né? Imagina o combate de uma metralhadora e a pessoa vindo de longe com esse dedo apontando. Me trouxe bastante o instinto sexual. Outra coisa, ela se relacionava muito 1 a 1. Então tinha horas que ela grudava na Carol Conká, tinha horas que ela grudava no Lucas. Então ela tinha uns relacionamentos mais 1 a 1 do que com a coletividade. Foi uma coisa que eu observei. E também outra coisa, que também é característica do instinto sexual. Outra coisa também que me chamou a atenção, que diz que até virou meme, que perguntam assim para ela, a Lumena autorizou? Diz que virou meme, né? Porque tudo tinha que perguntar e ela dizia, eu não autorizei. Então é outra característica de uma pessoa que tem esse embate do instinto sexual, que também me chamou a atenção. Só que em alguns outros vídeos eu também vi ela falando assim, eu tenho uma conexão com o corpo e eu danço. Isso pode ser tanto sexual como social, porque a conexão com o corpo, o seu próprio corpo, tem a ver com o sexual, mas o dançar, dependendo de onde ela quer dançar, se é em público, se é se apresentando, já tem uma conotação mais social. Inclusive a característica que eu falei dos lábios um pouco mais carnudos, um pouco mais grossos, também tem relação, dentre esses prazeres da vida, tem a atividade física, né, também. Tu vê, Então também eu fiquei entre esses dois instintos. Também teve uma hora que ela falou assim, eu tinha que raciocinar para o coletivo, então ela usou o termo coletivo. Então uma pessoa que tem que raciocinar para o coletivo tem um instinto social desenvolvido, né? mais carente também. Eu senti a dor dele. Também teve um outro vídeo que eu vi ela falando que sentiu a dor do Lucas, que foi, eu acho que um dos primeiros participantes a sair. Outra frase dela, eu comprei as situações da Carol. Tudo isso a gente percebe que existe uma dominância também desse instinto que também fica carente. E teve um momento que, eu acho que se não me engano foi o Gil que disse para ela que ela estava priorizando o jogo do Lucas e se anulou nesse jogo. Então assim, eu votei dentro desse meu estudo entre o sexual e o social. O que me chama atenção também é que ela não tem aquela boca grande que tinha a Carol, né? E até vou me corrigir no vídeo anterior, porque eu meio que bati o martelo como se a Carol Conká fosse um instinto sexual. Só que aquela coisa de público, a necessidade do palco e aquela boca enorme aqui, mais rasgada, que é a comunicação mais exteriorizada, eu acho que me trouxe também
essa dúvida do instinto dominante social ou sexual. Então, para vocês verem como esse trabalho é um trabalho assim de muita prática, e como a gente não está com a pessoa aqui na frente, a gente não está atendendo ela, né, tendo uma conversa um pouco mais de tempo, a gente vê vídeos, né, então é uma coisa difícil, é difícil de avaliar exatamente. Por isso a gente está trazendo essa prática, para vocês irem também pensando junto. Para quem assiste esse programa vai ser um pouco mais fácil de ver, né, as atitudes da pessoa ali ao vivo. E em nenhum momento eu vi nada que dissesse que o instinto de autopreservação teria alguma dominância. Então, para mim, esse ficou mais retraído, é o menos trabalhado dos três, tá? Outra coisa que eu achei super interessante, assim, agora, sem falar o tipo dela primeiro, eu vou trazer para vocês algumas características, já para vocês começarem a pensar. Teve uma cena onde uma das participantes quis colocar uma roupa branca numa festa, porque a Lumena estava com uma roupa branca de festa. Quando ela viu que essa participante quis colocar essa roupa, na mesma hora ela falou: não, eu já estou com a roupa branca, e achou assim, um desaforo a participante querer colocar uma roupa da cor da dela. E também essa mesma participante quis colocar uma maquiagem que a Lumena colocou, uns pontinhos brancos no rosto. Essa participante disse: eu posso colocar essa maquiagem? Pediu permissão, hein? Eu posso colocar essa maquiagem, esses pontinhos brancos no rosto? E ela simplesmente olhou para a participante e disse: não. E a participante perguntou: mas por quê? Porque eu já botei. Então, isso é uma característica muito forte de um dos tipos. Que ele, assim, uma coisa que ele tem pavor é que alguém esteja roubando aquela peça de roupa e roubando aquela diferença que ele está fazendo naquele ambiente. Porque é o tipo que gosta de uma coisa diferente que ninguém tem. É uma coisa única, que ele descobriu em algum lugar, num brechó, numa loja especial. É uma vela que ele coloca no canto da casa, que só ele tem aquela vela. O dia que ele descobrir que alguém colocou uma vela igual, ele tira no mesmo momento, né? Então, para quem não viu ainda, olhem lá na nossa playlist Enneagrama, na playlist do meu canal do YouTube, e tem toda essa explicação do tipo 4, tá? Pelo que eu vi dos vídeos, eu acredito que ela seja um tipo 4. Então, assim, o que esse tipo 4 nos traz? Agora, entrando um pouquinho aqui, não esqueçam dos níveis de consciência, tá? Vocês têm que olhar o vídeo dos níveis de consciência também. Agora vamos bater aqui com o teu estudo aí da fisiognomonia, né? Por exemplo, qual é o medo principal de um tipo 4? De ser abandonado, de não ter identidade e não ser original. Por isso ele busca tanto uma identidade, ele precisa de uma identidade. O tipo 4, ele tem coisas meio sofisticadas, assim, sabe? Não são pouquinhas coisas, são coisas bem sofisticadas. Olha o tanto que ela fazia aqui em cima da cabeça, né? Como que buscando uma identidade. Então ela colocava uns lenços, uns turbantes, o cabelo para cima, ficava aquele cabelão aqui. Então isso aí é uma espécie de encontrar uma identidade, né? Ela ficou muito feliz de aprender a colocar cílios no BBB, eu vi ela comentando num dos últimos vídeos. Então quer dizer, aqueles cílios enormes, trazendo coisas, né, para se identificar, porque ela tem um medo danado de não encontrar essa identidade. Então ela busca um personagem, ela busca montar um personagem. Então o desejo do ego desse tipo é ser reconhecido como único e diferente.
Por isso, ela não queria que a moça colocasse o mesmo vestido branco. Como assim na festa, duas de vestido branco? Ela ia ofuscar aquela identidade. Como assim ela colocar pintinhas brancas igual a ela? Né? Não, porque eu já botei. Então, para mim ficou bem legal assim, essa conexão com esse tipo 4. Qual é o mecanismo de defesa do tipo 4? Introjeção. Volta-se e fecha-se profundamente no mundo interno de seus próprios sentimentos, desconectando-se do contato com o mundo lá fora. Aspira os sentimentos do ambiente e torna seus. Então são aquelas pessoas que eu estava dizendo para vocês que a dor do outro é a dela também, porque ela pega as dores e traz para dentro do coração e aquilo traz um sofrimento horroroso, né? São aquelas esponjas que vai no ambiente e sai do ambiente destruído. Por que ela falou em alguns programas de entrevista, quando ela saiu, que ela se desconstruiu, como é que ela foi o termo que ela usou? Ela se desestabilizou, eu não me lembro, eu anotei aqui alguma coisa. Bom, enfim, ela entrou no programa e se desestabilizou, porque ela encontrou várias pessoas também com as suas identidades e aquilo ali complicou ela por dentro, né? Ela começou a absorver as dores de todo mundo e aquilo bagunçou o coração. E o 4 ele tem essa coisa de buscar o sentimento e parece que é dele o sentimento, parece que o sofrimento todo é dele. Quer falar alguma coisa aí para colaborar, Gabriel? Na verdade eu acho interessante assim, que tu tá falando bastante de sentimento e bastante de, por exemplo, assim, esse lance da roupa única, e daí ela ficou furiosa, né? Isso é uma coisa que a pessoa não tá levando pro lado racional. Né? Porque se a pessoa levar pro lado racional, ela vai perceber, é uma bobagem eu estar brabo porque a outra pessoa está usando a mesma coisa, a mesma roupa que eu, né? Eu digo, levando assim, analisando friamente, né? Mas justamente por ela estar tratando isso com uma emoção dela, né? Isso faz com que se torne tenha mais valor do que o normal. Né? Então, eu achei que combinou bastante com o fato de todos os traços do rosto dela serem um pouco mais arredondados e ela ser muito mais emoção do que razão. Sim, o tipo 4 é o dramático do Enneagrama. Ele é aquele que se joga no chão, se atira, sabe? E chora. Eu não sei para quem viu aí a série do Netflix The Crown, né? The Crown. A irmã da princesa Elizabeth, eu acho que era a Margaret. A Margaret era um tipo 4. Quem não viu, é muito interessante essa série, vocês vão começar a perceber os comportamentos. A rainha é como um tipo 1, o marido da rainha é como um tipo 9 e a irmã como um tipo 4. Aquele drama, ela se jogava no chão, ela bebia, ela se atirava na cama, e aí ela fumava, e aí, sabe? E quando via, ela estava borrada até aqui de rímel, de tanto chorar, os dramas. Então eles são muito dramáticos. E também me chamou bastante atenção que ela, como psicóloga, ela não percebeu a projeção que ela trazia para ela, tamanha bagunça que os instintos fazem quando as pessoas estão inconscientes. Né? Dentro do Big Brother está todo mundo inconsciente. Ali eles são movidos pelos instintos, como se eles estivessem dentro de um zoológico, cada um com os seus instintos dominantes, alguns com a autopreservação, outros com sexual, outros com social, e aquela bagunça, instinto brigando com instinto, né? E aí ela não viu, por exemplo, que ela dizia: eu não suporto gente certinha. Uma frase típica de um 4. O 4 gosta de exuberância, de coisas diferentes, né? E a gente certinha é um tipo 1, por exemplo. Então ali ela tinha uma projeção, porque o 4 tem uma ferida no 1 pela flecha, que depois no nosso curso vocês vão ficar sabendo de tudo isso. Então ele precisa se sentir especial. E aí eu vi aqui uma frase no livro,
Enneagrama para Líderes. Não deixem de adquirir esse livro aqui maravilhoso do Nicolai Cursino, meu professor, que aqui na página 116 diz: podem se tornar impacientes com uma vida monótona, com a rotina e com as coisas comuns. Então isso traz uma impaciência para os tipo 4. Se desorganizou, foi o termo que ela usou. Ela entrou no BBB e nos primeiros momentos ela disse que se desorganizou, porque aí ela entrou em contato com o coração e foi lomba abaixo, né? Caiu para os instintos. E o que aconteceu com isso? Começou a cair a consciência. O nível de consciência começou de 5 para 6, de 6. Nem sei se ela tem um nível de consciência 5, estou chutando, não conheço o dia a dia dela aqui fora, mas lá, mais de 6, ninguém entrou no Big Brother, tá? E começou a desconstrução ali de 6 para 7, e olha o que acontece com o tipo 4, nível de consciência do 6 para o 7, onde eles entram aqui numa bandeira bem importante, que começa a ter medo de estar arruinando sua vida e perdendo oportunidades, faz os outros se sentirem insignificantes. Olha o tanto que ela colocava aquela menina Carla para baixo, né? Olha o tanto que ela colocava o Lucas do início do programa para baixo, em cima dos vídeos que eu vi, pelo menos foi isso que eu consegui observar. Então ela foi do nível 6, talvez ela tivesse o nível 6, foi para o 7 e talvez até tenha chegado mais embaixo, nem vou ler os outros níveis. Eu acho que isso ficou mais ou menos passado assim muito rapidamente, a gente já está aqui nos 26 minutos, não dá para ir mais que isso. Então assim, olhem as playlists, a playlist do Enneagrama, porque o tipo 4 tem asa 3 e 5 também, então ele vai ter características do 3, ele vai ter características do 5 de introjecção. Ela tinha muito isso de ficar em momentos assim, fechada, quieta, se fechava, não falava com mais ninguém sabia o que estava acontecendo. É uma asa 5 importante, né? Outro recado, façam o teste do Enneagrama para Líderes do Nicolai Cursino, é só baixar o aplicativo, vocês vão fazer o teste, vai sair 3 números, desses 3 números, vocês anotem esses 3 números e comecem a observar o comportamento de vocês no dia a dia. Outra coisa, instintos estão nos dominando, então vocês precisam dar muita atenção para os vídeos dos instintos. Eu acho que mais ou menos eu falei tudo que eu podia aqui, já estou estourando o nosso tempo aí. E Gabriel, fala aí do teu canal também, que tu tá dando início a isso aí, com então, galera, lá no meu Instagram, né, Gabriel Rossi Oficial, se vocês procurarem lá, eu posto, toda semana eu estou procurando postar vídeos sobre fisiognomonia, relacionando a fisiognomonia aos óleos essenciais, vídeos sobre hipnose, também relacionando aos óleos essenciais, né, que são ferramentas que eu gosto bastante de integrar, né. Então, deem uma olhadinha lá, se vocês gostarem, me sigam lá no Instagram. E é isso, basicamente. É isso aí, galera. A gente está trazendo isso aí para vocês aprenderem a fazer o diagnóstico dos clientes de vocês, assim como para nós facilita também, para a gente descobrir qual é o óleo que a gente precisa usar, para a gente descobrir qual é o floral que a gente precisa usar e descobrir qual é o tratamento que a gente precisa passar para as pessoas. Tá bom? Ficamos por aqui, então. Espero que semana que vem a gente entregue para vocês aí o próximo vídeo do próximo participante que sairá do BBB. Até lá, então. Tchau, tchau.